Bem, antes de tudo, as parábolas são, na realidade, poderíamos chamá-las de parábolas do reino, porque em todas as parábolas nós vemos a mensagem do reino. Isso em Mateus, Marcos e Lucas, nós temos as parábolas e elas sempre trazem à tona a realidade do reino de Deus. Eu quero conversar com vocês nesta manhã sobre as parábolas do reino, baseadas em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, se você está aí com a família reunida na casa, depois você tira uma foto bacana, manda para a gente fazer ou envia no seu Instagram, no Facebook, a sua foto com a família, pode ser até com a TV, se você está na TV, juntamente assistindo na TV, ou se você está no celular, tire uma foto, compartilhe no seu Instagram e marque a igreja, ou compartilhe no Facebook e marque a igreja. Seria bacana ver as famílias da igreja, ver os irmãos da igreja assistindo e compartilhando esse momento juntos, de estudo da palavra do Senhor. Bem, se você tem a Bíblia em mãos, nós vamos ler Mateus capítulo 13, verso 1 ao verso 3, por enquanto. Mateus, todo o capítulo, ele trata de parábolas. Todo o capítulo, Jesus fala de algumas parábolas. Capítulo 13 de Mateus, versos 1 a 3, diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor. Por isso, entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas. Antes, vamos orar pedindo a graça de Jesus sobre nossas vidas. Deus de amor, nós te agradecemos pela tua misericórdia que se renovou sobre nós nesta manhã. Louvamos o teu nome porque, embora não estejamos fisicamente juntos, estamos, mesmo que à distância, estamos ainda unidos na mesma fé, no mesmo amor e na mesma esperança. Queremos suplicar ao Senhor que nos abençoe nesse dia, abençoe as nossas famílias, abençoe a tua igreja, o teu povo, irmãos e irmãs que estão assistindo esta transmissão. Pedimos a graça de Deus sobre cada um de nós, para que ao lermos a tua palavra e ao pensarmos nela, ao refletirmos nela, teu Espírito Santo esteja nos ensinando nesta manhã, encorajando nossas vidas, nos desafiando em tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo. Pedimos a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós e a ação do teu Espírito Santo para que possamos entender a tua palavra e, uma vez entendendo-a, possamos nós também praticá-la. Pela força que o Senhor nos dá, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós vamos pensar aqui, primeiramente, em algumas perguntas, fazendo algumas perguntas que são importantes para esse momento de estudo. Primeira pergunta, importante para pensarmos nas parábolas, é por que Jesus contou parábolas? Poderíamos também fazer a pergunta um pouco diferente, por que Jesus se utilizou de parábolas para ensinar. Primeiro, Jesus usa as parábolas como método de ensino, como uma forma pedagógica de ensinar as pessoas. As parábolas, elas eram uma história, a maioria das vezes pequena, não muito longa, que poderia ser baseada em história real, história do povo, contada pelo povo, vivida pelo povo, ou também essas parábolas poderiam ser inventadas, até às vezes parábolas eram inventadas. No caso, um exemplo, a parábola poderia ser a parábola do bom samaritano, uma parábola inventada. Então, as parábolas poderiam ser contadas dentro da realidade, um contexto real. A maioria das vezes a parábola do semeador, da vinha, parábolas do dia a dia, da história, aliás, do dia a dia, mas também parábolas que eram inventadas. Então, Jesus usa as parábolas como método de ensino, simples,
para pessoas simples que poderiam entender prontamente, pelo menos, a ponte de contato do contexto em que a pessoa vive, da realidade dela, para aquilo que Jesus quer ensinar. Muito embora muitos não entendiam a máxima do ensino de uma parábola, mas a ponte estava feita, a ligação do que Jesus fala com a vida do dia a dia das pessoas. Então, as parábolas, elas são contadas como um método de ensino pedagógico, uma maneira mais simples de Jesus transmitir as mensagens do reino. As parábolas, elas permeiam os evangelhos, especialmente os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Nos evangelhos, nós temos mais de 40 parábolas contadas por Jesus. Jesus, então, conta diversas parábolas. Gordon Fee e Douglas Stuart, no seu livro intitulado Entendes o que lês, eles alertam para o fato de que, apesar de todo o encanto e simplicidade, as parábolas têm sofrido uma triste interpretação errôneas na igreja. E pasmem que eles dizem que essa interpretação errônea da igreja é apenas superada pelo livro de Apocalipse. Então, o que Stuart e Gordon, eles dizem é que ler, embora a simplicidade que as parábolas tenham, ler elas, interpretá-las não é tão fácil como se parece. Para entender as parábolas, então, é necessário algo mais profundo, pensamento mais profundo e nos aprofundarmos especialmente a realidade e o contexto da parábola. Bem, o que são as parábolas? As parábolas são pequenas histórias, simples, diretas, estão tiradas das situações do dia a dia, dentro de um cenário comum de todos aqueles que ouvem o ensino. O mesmo Gordon Fee e Douglas Stuart dizem que há vários tipos de parábolas, que nem todos os ditos que rotulamos como parábolas são de fato do mesmo tipo. Então, eles dizem que há tipos de parábolas. E eles classificam 3 parábolas, ou 3 tipos de parábolas. Primeiro, eles dizem da parábola verdadeira. É uma história pura, simples, que tem começo e fim, ou seja, tem um enredo, tem uma história que tem seu contexto e tem seu começo e seu fim. Exemplos dessa parábola, que eles chamam de parábola verdadeira, eles dizem, alguns exemplos, a parábola da ovelha perdida. Quando lemos, por exemplo, Lucas, capítulo 15, nós vemos uma história que tem começo e tem seu fim. Outro exemplo de parábola verdadeira, esse primeiro tipo, que eles denominam de parábola verdadeira. Segundo exemplo é a parábola do filho pródigo, que também tem sua história, tem seu enredo. Caso do pai, toda a situação que envolve o filho mais moço e a saída dele e o que acontece com ele fora da casa do pai, depois arrependido, volta para o pai e como o pai o recebe de volta, como filho. Então, é uma parábola que tem começo e fim, tem um enredo, uma história. Também, dentro desse tipo de parábola verdadeira, eles dão o exemplo da parábola da grande ceia, dos trabalhadores na vinha, do rico e Lázaro e das 10 virgens. O segundo tipo de parábola que Gordon Fee e Douglas Stuart denominam ou classificam é o símile, é o tipo de uma parábola símile, que se aproxima mais de ilustrações extraídas da vida diária, as quais Jesus usava para ressaltar um argumento. Exemplos desse tipo de parábola símile são a parábola, por exemplo, a parábola do semeador, a parábola do fermento, a parábola do grão de mostarda. E, por fim, terceiro e último tipo classificado de parábola por Stuart e Gordon são as parábolas dos ditos, são os tipos ditos, às vezes chamado de ditos parabólicos. São, na verdade, metáforas
e símiles. E exemplo são, por exemplo, as falas de Jesus. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Por fim, as funções das parábolas é sempre convidar ou conclamar os ouvintes, no caso, diretos de Jesus, os discípulos, as multidões, e, é claro, todos nós. A função da parábola, então, é nos conclamar a uma resposta. Você ouviu a história, você viu o enredo, você ouviu a parábola, e agora o que você vai fazer com isso? Qual é a sua resposta? Pois bem, que são parábolas, já falamos. Agora, outra pergunta importante: quem são seus ouvintes? E aí vamos pensar primeiramente na parábola primeira, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. No verso 3, o contexto é: Jesus está na sua casa, ou está na casa, ele sai da casa, vai até o mar e se assenta à beira do mar. O evangelista Marcos, ele não coloca esse episódio de Jesus estava na casa e sai da casa e vai para o barco, à beira do mar. Já Marcos, quando inicia o dito, as parábolas de Jesus, ou as parábolas do reino, já coloca Jesus no barco, na cena. Mas Mateus, ele quer fazer uma ligação do contexto anterior, que é o capítulo 11 e o capítulo 12, quando Jesus está na região da Galileia, e ali ele anuncia o reino, e ele tem oposições, ou ele sofre oposições por parte dos seus perseguidores, líderes judeus. Temos também, no meio do caminho, no capítulo 12, as multidões que vinham seguindo Jesus desde Cafarnaum, desde a região da Galileia, que pouco a pouco começam a se decepcionar com um tipo de messianismo que Jesus assume. E aí acabam, pouco a pouco, abandonando Jesus. E é por isso que Mateus, ele no capítulo 13, ele inicia dizendo que Jesus sai da sua casa e vai para a beira-mar. Então há aqui uma ponte, uma ligação do contexto anterior, capítulos 11 e 12, para o capítulo 13, para esse momento. Pois bem, das parábolas do reino, a primeira parábola do capítulo 13, Jesus inicia com a parábola do semeador. E eu quero ler, você pode nos acompanhar aí, capítulo 13, verso 3 ao verso número 9. Certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pois bem, essa primeira parábola é a parábola do semeador. Das parábolas do reino, Jesus inicia com esta parábola, a parábola do semeador. Craig Lomberg, no seu livro intitulado Pregando as Parábolas, ele diz que é possível que Jesus tivesse 4 grupos de pessoas ao contar essa parábola. E quem são esses ouvintes? Quem são esses grupos de pessoas? Diz Bromberg que, primeiro, são os seus adversários, em particular, os líderes judeus, que desde o início do ministério de Jesus foram muito hostis a Jesus e rejeitaram a mensagem do reino. Então, o primeiro grupo da primeira semente lançada aqui refere-se a esses líderes judeus. Segundo, os ouvintes de Jesus, o segundo grupo, são as multidões, que de forma inconstante, motivados por interesse, e se pensarmos aqui, essas multidões vêm seguindo Jesus desde o capítulo 5, quando Jesus começa a falar das bem-aventuranças,
há outros momentos em que as multidões se aproximam de Jesus para comer, beber, outras para serem curadas, ou outras para verem o poder de Jesus, enfim. Craig Blomberg diz que o segundo grupo de pessoas, ouvintes de Jesus, são essas multidões inconstantes, que em determinado momento se desviaram do caminho, ou seja, se desviaram, saíram, abandonaram Jesus, muito particularmente pela forma que Jesus diz o que aconteceria a ele, a sua morte, como ele seria preso, como seria condenado, como morreria, e esse mesmo destino que acometeria os próprios discípulos de Jesus. João capítulo 6, nós vemos a fala de Jesus, o próprio evangelista João traz à tona esse discurso de Jesus com respeito à sua morte, à sua prisão, e aí as pessoas começam decepcionadas com o tipo de messianismo que Jesus assume, acabam abandonando Jesus, ao ponto de Jesus, então, se dirigir aos seus discípulos e dizer: vocês também não querem fazer o mesmo? Ou seja, não querem ir embora, não querem me abandonar? E aí nós temos a fala de Pedro, representando os demais discípulos, dizendo: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, nós temos sementes que caíram no caminho, representando os ouvintes de Jesus, essa grande multidão. Nós também temos Judas, que foi um membro do círculo dos 12 discípulos, mas que ao final, após Jesus ser condenado, ele traz Jesus e depois ele pratica suicídio. E o quarto grupo de pessoas, que são os ouvintes de Jesus, segundo Craig Blomberg, são os outros 11 discípulos que ficam. Esses discípulos permanecem como grupo base de Jesus e, a partir desse grupo base, Jesus, então, funda a sua igreja, organiza a sua igreja e a igreja cresce de forma exponencial. Então, nós temos esse contexto de quem são os ouvintes de Jesus nesta parábola. Então, temos os líderes, temos as multidões, temos Judas e os outros 11 discípulos. Outra pergunta importante para pensarmos na realidade desse contexto é o que Jesus quer ensinar, ou o que Jesus quis ensinar a eles, né, a todos nós. Primeiro, a prática do lavrador aqui parece um tanto estranha, mas no mundo de Jesus, essa prática parece refletir algo padrão, a semeadura sendo jogado, né, a ermo, não colocado em cova ou em sulco, né, na terra, arada, não, eles acabam jogando a ermo, assim, a semeadura. Então, para nós parece ser um pouco estranho, mas era algo comum, reflete um procedimento padrão na época de Jesus. O lavrador reconhecia que sua semente cairia em muitos solos, ou em diferentes solos. Mas, com frequência, a semeadura acontecia antes da terra ser arada. E o lavrador simplesmente ia e voltava pelas carreiras do seu campo, lançando então as sementes com as mãos. E em seguida, usando o arado guiado por burros ou por bois, puxado por burros ou por bois, ele criava os sulcos. Então, a tendência era que essas sementes jogadas a ermo, depois que o arado passava, muitas delas cairiam na vala, né, nos sulcos rasgados pelo arado. Pois bem, dificilmente, pensando assim em sementes sendo lançadas a ermo, dificilmente um rendimento de 30 vezes por semente era novidade. Uma semente render 30 vezes era uma novidade. Dentro desse contexto, ser lançado sementes a ermo. Embora com certeza fosse algo muito bom se isso acontecesse.
Um rendimento de 60 vezes era especialmente bem-vindo. Ninguém poderia esperar por isso, uma semente render 60 vezes. Bem, um rendimento de 100 vezes, ao passo que Jesus diz, né? Até 100 por um, porém teria sido melhor do que qualquer um esperaria. Então, algo sensacional, espetacular. E aqui está um dos detalhes que, pelos padrões do primeiro século, é surpreendente ou uma história surpreendente ou irrealista. Quem ouve as parábolas, ou a parábola do semeador especialmente, poderia dizer, uma semente jogada a ermo, depois que vai ser arado a terra, e olha, uma semente render 100 vezes, essa história é irreal ou é algo espetacular. Pois bem, o texto que nós lemos, primeiro, nós temos um padrão aqui. Jesus conta a parábola, Jesus traz à tona realidades, talvez o dia a dia deles, como ilustração, como é esse caso, esta parábola, uma símile, uma ilustração. E depois Jesus traz à tona algo revelador, especialmente ao círculo dos 12 discípulos. Nós temos, então, basicamente dois grupos de pessoas. Nós temos os discípulos de Jesus e temos os demais. Aos discípulos de Jesus é dado conhecer o reino e as realidades desse reino. Aos demais, eles ouvem, mas não entendem. Ao passo que nós temos, então, desses ditos de Jesus, dessas categorias, nós temos uma explicação especial dada aos discípulos. Eles não entendem. Quando prosseguimos na leitura, nós vemos, por exemplo, no capítulo 13, verso 10, que aproximando-se dele, os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por meio de parábolas? E ao que Jesus, no verso 11, responde, porque vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Embora a forma como Jesus ensina, por meio de parábolas, umas histórias simples, símile, que é extraída do dia a dia, do contexto do primeiro século do judaísmo, que era tipicamente rural, todos entenderiam facilmente o que Jesus estava querendo dizer com as parábolas, símile, a comparação, a ilustração. No entanto, para o círculo de pessoas mais próximas de Jesus, os discípulos, Jesus diz que lhes é dado conhecer os mistérios do reino, mas a esses outros não. Então nós temos dois grupos bem definidos aqui. Poderíamos dizer o grupo dos discípulos de Jesus, ou dos crentes, poderíamos dizer assim, aqueles que creem em Jesus e aqueles que não creem em Jesus, dos crentes e dos incrédulos. Esses são os dois grupos definidos por Jesus, dos crentes e dos incrédulos. A parábola narra 4 tipos de solos. 4 tipos de solos. E vamos pensar aqui esses 4 tipos de solos não como 4 tipos de pessoas, mas como 2 tipos de pessoas, não como 4. Nós falamos há pouco o que Gordon Fee e Stuart, eles dizem que na maioria das vezes as parábolas de Jesus são mal interpretadas. Elas adquiriram dentro do corpo da igreja, do cristianismo, uma interpretação que na realidade não é fidedigna. Muitas vezes essa interpretação das parábolas acabam transparecendo não a realidade para a qual Jesus disse, a quem Jesus disse no seu contexto. Então, algumas vezes se entende que essas parábolas, os 4 tipos de solos, são 4 tipos de pessoas diferentes, que recebem a palavra de algum jeito, outro nem quer receber a palavra, acaba rejeitando.
outro contexto que a pessoa até tem uma alegria, um contentamento em ouvir a palavra, mas logo os espinhos, as tribulações, as adversidades, os problemas do mundo acabam sufocando. Outras que, por interesses e outros, colocando outras coisas em primeiro lugar do que o reino de Deus, acabam também não querendo e não assimilam o reino. Então, uma interpretação muito errônea é pensar que esses 4 tipos de solo são 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra. Na realidade, não. Esses 4 tipos de solo apenas refletem 2 tipos de pessoas, ou 2 grupos, os que creem e os que não creem, os crentes e os incrédulos. Então, quando lemos, e ao lermos esta parábola, temos que ter em vista esses 2 grupos. O que, então, primeiramente, nesses versos iniciais, quando Jesus conta sobre a parábola do semeador, que Jesus quer ensinar? Em primeiro lugar, ele quer ensinar, nesses versos do 3 ao 9, sobre a confiança e a fidelidade. Por quê? Primeiro, porque Jesus vem tendo problemas desde o capítulo 11 de Mateus, de líderes que questionam o seu messianismo, líderes que se colocam em oposição a Jesus, líderes que chamam Jesus de estar possuído por Beelzebul, que era o príncipe dos demônios, que Jesus fazia curas e sinais não por conta do Espírito de Deus, mas motivado por o espírito de Beelzebul. Então, com isso, a credibilidade que as pessoas têm de Jesus vai naufragando, as pessoas vão descrendo que Jesus é de fato quem ele diz que é. Então, o primeiro ponto é esse, a credibilidade de Jesus, por conta dos seus adversários que o acusam de realizar milagres e prodígios, fazer o que ele faz, não por causa do Espírito de Deus, mas do espírito de Beelzebul que está em Jesus. Bem, aos poucos essas pessoas vão minando a sua fé. Aquelas multidões que seguem Jesus por toda a região da Galileia vão cada vez mais sendo um grupo menor e menor, restringindo. E é por isso que Jesus, ele fala da confiança. Esses primeiros versos da parábola do semeador tratam da confiança em Jesus, da confiança e da fidelidade. Por quê? Agora são os círculos dos discípulos de Jesus, os 12, que podem ficar abatidos. O próprio Judas acaba, ao final, atraindo Jesus por não crer no tipo de messianismo de Jesus. Judas cria no tipo messiânico nacionalista, aquele revolucionário que viria para especialmente derrotar e expulsar os romanos do território de Israel, apregoar um novo tempo para a nação de Israel, assentar-se no trono e governar toda a nação. Então, os discípulos, além de serem talvez provocados nessa questão da confiança, se Jesus é alguém confiável, dá para confiar nele ou não, mas Jesus chama o tema para a fidelidade também. A ele, ao projeto do reino, porque as parábolas dizem respeito ao reino de Deus. Então, a fidelidade àquilo que Jesus está anunciando é a fidelidade ao reino de Deus, é o projeto do reino de Deus. Bem, então esses primeiros versos do 3 ao 9 das parábolas é a chamada de Jesus. E aí temos, lembra que nós dissemos, a parábola, todas as parábolas, a função delas é conclamar, chamar as pessoas a uma resposta. Então, nessa primeira parte da parábola do semeador, Jesus conclama as pessoas a uma resposta de confiança e fidelidade. Bem, agora nós temos a segunda parte desta parábola.
a parábola do semeador, ela está dividida em dois momentos, ou duas partes. A primeira que nós lemos, mas agora tem a segunda parte, que está presente aí nos versos 18 a 23, que vamos ler então, e você pode nos acompanhar aí. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Reportando-se aqui a ideia, a primeira parte, quando Jesus fala da ave do céu. É interessante, alguém poderia se questionar a ave representada o maligno. Mas no Antigo Testamento, havia uma leitura, uma interpretação de aves representando o mal, o maligno. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 6, nós temos ali uma situação dos reis que acabam por desobedecendo a Deus, morrem, seus corpos ficam a céu aberto e vêm as aves dos céus e acabam comendo o cadáver, se alimentando da carne deles. Então, as aves, elas têm esse simbolismo, essa representação de coisa má, de maligno mesmo. E Jesus, na verdade, para nós pode soar estranho, mas não para os ouvintes de Jesus. Estamos pensando aqui nos ouvintes e o que Jesus quis ensinar. Verso 20. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera, ou seja, ela não produz nem 1 por 20, 1 por 10, muito menos iria produzir 1 por 30, 1 por 60 ou 1 por 100. E o verso 23, entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60, a 30 por 1. Pois bem, agora Jesus dá a explicação da parábola. Primeiramente, ele fala, a primeira parte da parábola, ele fala ao público. Eu gostei de algo que li, com a afirmação que poderíamos entender então, que poderíamos dividir esses públicos. O primeiro, o público maior que ouve a primeira parte da parábola da semeadura, do semeador, e o segundo grupo, que são apenas o grupo restrito dos discípulos de Jesus. Poderíamos dizer a revelação geral, quando Jesus mostra o reino de Deus a todos, e a revelação especial, aqueles que apenas ouvem no particular. Aqui é isso, Jesus está falando agora apenas aos seus discípulos, em particular. Ele está explicando a parábola do semeador, ou a parábola da semeadura, para o seu grupo restrito de discípulos. E esses ouvem. E a pergunta que fazemos aqui é: qual é a relação dos 4 diferentes grupos de solo com o ensino de Jesus em outras passagens, se a humanidade se divide em apenas 2 grupos, aqueles que são seus seguidores e aqueles que não são? Outra pergunta: o último grupo está obviamente dentro, mas que dizer dos 2 grupos intermediários? E das sementes e dos tipos de solo usados para descrevê-los? Eu disse há pouco aos irmãos, hão de se lembrar, que temos aqui 2 grupos, embora são 4 tipos de solos, mas na verdade são 2 grupos de pessoas que ouvem a palavra. Temos o grupo daqueles que ouvem a palavra e rejeitam a incredulidade, e aquele grupo de pessoas que ouvem a palavra e, portanto, elas
recebem, acolhem a palavra. Esses dois grupos, na verdade, são descritos em 4 categorias diferentes, mas que caminham para uma direção única. Jesus disse que a semente que cai em terreno pedregoso se refere a pessoas que ouvem a palavra e de imediato a recebem com alegria. E muitas pessoas têm ouvido a mensagem do Evangelho. A gente pode dizer assim, e é verdade, muitas pessoas têm ouvido a mensagem do Evangelho, têm algum tipo de entusiasmo inicial com o Evangelho, são impactados por ele, mas certamente isso está aquém de uma verdadeira aceitação e compromisso de confiança e fidelidade. Aquelas pessoas entusiasmadas, lembram-se a quem Jesus está dizendo, a multidão, por exemplo, entusiasmada com os milagres, com os feitos, com os prodígios de Jesus. Ela está animada, alegre, feliz, impactada, mas não tem compromisso. Não confiam plenamente aos primeiros questionamentos sobre o tipo de messianismo de Jesus. Logo eles começam a ficar perturbados, e quando Jesus fala do custo de ser discípulo dele, logo abandona. Então são esse tipo de pessoas, esse tipo de solo pedregoso, que ouve a palavra, recebe com alegria, gostam de ouvir, mas não tem compromisso nenhum. Esse é o grupo, o segundo grupo, porque há um intermediário entre o primeiro que rejeita totalmente e o quarto grupo que recebe. Nós temos então 2 grupos intermediários. Então o segundo grupo representando aquela semente que cai em solo pedregoso. A terceira categoria desse grupo intermediário, a terceira categoria de semente não é o mesmo descrita de maneira promissora, que recebe com alegria a palavra, mas sim como referência a pessoas que, após ouvirem a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, ela se sente sufocada pelas preocupações desta vida e pela ilusão da riqueza. Então elas acolhem a palavra, até acham interessante, mas as questões da vida e a riqueza acaba que sufocando a palavra no seu coração. Então, na verdade, esses grupos intermediários do segundo tipo de solo, o terceiro tipo de solo, podemos dizer que não são verdadeiros ou não foram verdadeiros cristãos. Não podemos dizer que foram aquelas pessoas que frequentaram a igreja. Não, esse tipo de pessoas que não são cristãos de fato, que não têm um compromisso com Jesus, podem até sentir-se felizes em ouvir a palavra, de estar na igreja, enfim, de um dia ter recebido com alegria a mensagem, mas o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo de pessoas equivalem a um grupo só, daqueles que não têm compromisso de vida com a mensagem do reino. Então, essa categoria, essas 2 categorias intermediárias são, na verdade, aqueles que, por uma situação de lutas, adversidades ou pelas riquezas e preocupações dessa vida, acabam não recebendo verdadeiramente a palavra. Craig Blomberg, ele diz que isso é uma correta interpretação, em particular por causa da descrição de João em sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 19, quando fala dos falsos mestres que deixaram a igreja de Éfeso, as quais João estava pastoreando. E ao reportar-se a esses falsos mestres que abandonaram a igreja de Éfeso, primeira carta de João, capítulo 2, verso 19, ele diz: eles saíram de nós, mas na realidade não pertenciam a nós, pois se tivessem pertencido a nós, teriam permanecido conosco, mas sua partida mostrou que nenhum deles pertencia de fato a nós. Então existem apenas 2 categorias de pessoas no mundo: aqueles que são crentes verdadeiros e, portanto, por definição, produzirão algum tipo de fruto, quer 100, quer 60, quer 30.
E temos o segundo grupo, que são os demais, que rejeitaram, que mesmo ouvindo a mensagem do Evangelho e acolhendo com alegria, mas não tiveram um compromisso de fidelidade e confiança com Jesus. Bem, há aqui, portanto, um outro problema, e eu quero concluir com isso, por causa do nosso tempo, deixar aí para que os irmãos façam perguntas. Então, se você tem alguma pergunta, faça aí na transmissão, entra lá, faça sua pergunta, nós queremos ouvi-lo e a sua participação seria muito bacana. Aqui nós temos, na Escola Bíblica Dominical, o costume de compartilharmos, e os irmãos também participam das conversas, então queríamos também a participação dos irmãos. Bem, há aqui, contudo, um problema teológico, e eu quero encerrar com isso. Talvez ainda mais difícil, levantado pelo texto. E a pergunta que fazemos é: por que as pessoas chegam a reagir de maneira tão diferente à palavra de Deus, mesmo que em última instância seja possível reduzir 4 categorias diferentes a 2? E aqui que entra talvez entra toda a espinhosa questão do que chamamos de predestinação. Capítulo 13, no verso 10 ao verso 17, Jesus, então, agora responde ao questionamento, à pergunta dos discípulos. No verso 10, ele pergunta, aproximando-se de Jesus, eles perguntam a Jesus: por que eles falas por meio de parábolas? A resposta de Jesus no verso 11: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem se lhe dará e terá em abundância, ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Na realidade, é uma citação que Jesus faz de Isaías capítulo 6. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, não viram, e ouvir o que vocês ouvis, têm ouvido e não ouviram. O que nós temos aqui, então, segundo Craig Blomberg, é o típico tema teológico da predestinação. Talvez resuma um pouquinho essa questão daqueles que ouviram e daqueles que não viram, das sementes que foram lançadas, e de tantas sementes lançadas, apenas há um grupo de pessoas que ouviram a mensagem do reino e acolheram como ela é de fato e tiveram suas vidas transformadas e produtivas, a ponto de produzir pela palavra 100, 60 ou 30. Augusto Nicodemos, tratando um pouquinho sobre as parábolas, ele diz que as parábolas têm 2 objetivos. Primeiro objetivo: esclarecer os mistérios do reino de Deus para aqueles que estão dentro, ou que são de dentro, para aqueles que são povo de Deus, ou para o remanescente santo de Israel, que é um tema peculiar, teológico, para aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus. Então nós temos aqui 2 objetivos, segundo Nicodemos, das parábolas. Primeiro, esclarecer o mistério, ou os mistérios do reino de Deus para aqueles que são de dentro. Há um segundo objetivo da parábola,
a parábola oculta o reino de Deus para aqueles que estão de fora. Há uma referência, por exemplo, de Marcos, capítulo 4, versículo 11, versículo 12, quando Jesus diz também: e vós outros é dado conhecer, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, não percebam. Também uma citação que Marcos faz de Isaías, capítulo 6. Pois bem, o que nós temos para encerrarmos, concluirmos esse momento, o que nós temos aqui são as parábolas do reino, capítulo 13. E ao iniciar as parábolas do reino, o que Jesus quer ensinar com a parábola do semeador? Primeiro, a todos a confiança, a confiabilidade em Jesus e na mensagem do reino que ele traz. Ele é o portador das boas novas, do Evangelho. Ele é a própria iniciação, a inauguração do reino de Deus. Então, a confiabilidade na pessoa de Jesus. Aqueles que vinham acompanhando Jesus, mas por conta dos perseguidores de Jesus, que o chamam de estar possuído por Belzebu, as pessoas acabam também sendo impactadas por essas afirmações desses líderes. E, sobretudo, é claro, esses líderes, eles tinham não só autoridade dada, e autoridade sobre o povo, mas também autoridade espiritual, e eles acabam olhando para o que os adversários de Jesus, esses líderes judeus, estão dizendo, e isso acaba atrapalhando a confiabilidade dessas multidões a Jesus. Outro fato é a fidelidade. Eles acabam abandonando, no capítulo 12, as pessoas acabam abandonando Jesus. E aí, pouco a pouco, vão deixando de seguir Jesus. Então, nós temos essa chamada de resposta nossa à confiabilidade e à fidelidade. Aí, concluindo, é claro, Jesus coloca em tom mais objetivo que os mistérios do reino de Deus são revelados aos que são de dentro e não aos que são de fora. Ele coloca os 4 tipos de solos apenas como 2 grupos: os que ouvem e rejeitam e aqueles que ouvem e acolhem o reino de Deus. Pois bem, alguma pergunta aí? Vamos deixar uns 10 minutinhos, 15 máximo. Enquanto aguardamos as perguntas, o irmão diácono Jonathan Diniz Pinto, né, está falando aqui que tem um amigo lá da Itália, o Tony, assistindo a live. Opa, Tony, seja bem-vindo na nossa live, Deus abençoe. Vamos orar por você aí, os irmãos brasileiros que estão na Itália, passando essa situação terrível na Itália, né? Nós não temos nem capacidade, esperamos não passar pelo que vocês estão passando aí na Itália. Um grande abraço, Tony. Então, gente, se você tiver alguma pergunta com respeito à temática, escreve aí para a gente. Queremos a sua participação e, é claro, também não ficar dúvidas com respeito ao estudo desta manhã sobre as parábolas. Lembrando que nós vamos, claro, como os nossos cultos, eles estão suspensos por tempo indeterminado. Se assim, vamos voltar no próximo domingo com a nossa live de manhã, vamos continuar com as parábolas do reino, capítulo 13. Então você poderá aí ler ao longo da semana. Nós temos a parábola do trigo e do joio, do grão de mostarda e do fermento, a explicação das parábolas. Temos a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede, que concluem as parábolas do reino presentes no capítulo 13 de Mateus. Hoje à noite nós temos nosso culto, que será transmitido também aqui do templo, bem mais resumido, é claro, mas queremos contar com a sua participação assistindo o nosso
ao nosso culto, à transmissão do nosso culto. O irmão Reginaldo, ele está perguntando o seguinte: como conciliar os ensinamentos das parábolas com a quarentena que estamos vivendo? Podemos dizer, se Jesus falou sobre os solos, os 4 tipos de solos, e tem um contexto por trás das parábolas de Jesus, eu acredito, nosso irmão Reginaldo, que a gente pode entender as parábolas, e é claro, nós devemos aplicá-la no nosso contexto, nossa situação, embora diferente daquela situação dos primeiros ouvintes da parábola de Jesus, que não tinham, infelizmente, que ficar em casa sem poder sair, mas é sempre um espaço, talvez, onde Deus vai lançando as sementes. Nós vivemos um contexto, nossa nação, eu acho que 2 coisas que acontecem. Primeiro, a reclusão, que gera, assim, a gente já sente, vai sentir nos próximos dias mais fortemente, questão econômica, lojas, empresários, autônomos, enfim. E isso vai gerar certas preocupações, tensões à vida. Esses 2 grupos intermediários, da segunda e da terceira sementes que caem em solos diferentes, são aqueles, por exemplo, em solo pedregoso, que ela até acolheu a palavra com alegria, mas por causa das provações, das privações, das adversidades, ela não teve raiz. Então, talvez seja um momento de preocupação, de tensão, o solo da vida está com aquela pressão, tensão por causa da pandemia que nós estamos vivendo. Talvez seja um momento especial de nós lançarmos as sementes. É claro, hoje, pelas redes sociais, compartilhando de experiências, compartilhando de estudo, de pregações, de hinos, enviando mensagens, porque o solo pedregoso também é o solo de hoje. Muitas pessoas pressionadas pelos problemas da vida. Outros pressionados pela riqueza. Eu acredito que muitos vão perder dinheiro. Todos nós vamos perder dinheiro. A nação, economicamente, vai ficar mais fragilizada ainda. E talvez, por conta disso, as pessoas enfraquecidas por causa da economia, elas precisam ouvir a mensagem. Nossa oração é que Deus abençoe, que elas possam ouvir a mensagem do Evangelho. Eu me lembro em Londrina, quando houve o período de uma geada tão grande, que a primeira geada queimou as plantações, os grãos de café externo. E a segunda geada, na noite seguinte, queimou o grão interno. E aí tiveram que jogar fora mesmo, cortar, arrancar da raiz mesmo todas as plantações de café. E muitos empresários se suicidaram por conta das grandes perdas econômicas que tiveram. E então é representado por esse terceiro tipo de solo, pessoas que, sabe, até são simpatizantes, mas as preocupações desta vida e as preocupações econômicas, a preocupação financeira e, sobretudo, como Jesus diz, a riqueza, acabaram sufocando aquela semente. Então, nós temos esses grupos ou esses tipos de solos presentes hoje e a gente precisaria anunciar o Evangelho, fazer como semeador. Aqui Jesus é o semeador, mas nós também hoje somos os semeadores que damos aí continuidade ao ministério do reino, anunciado, inaugurado por Jesus. É o contexto nosso também muito similar em alguns aspectos com o contexto e as pessoas ouvintes de Jesus. Temos mais alguma pergunta, algum participante? Não? Gente, vamos dar mais um pouquinho aí, um tempo, quem tiver alguma pergunta, por favor, para nós encerrarmos a nossa transmissão.
Lembrando que nossa transmissão do culto à noite vai acontecer às 7 horas, como é o horário de culto nosso. Teremos momentos de oração, de louvor e de compartilhamento da palavra de Deus. Estamos falando sobre felicidade. E agora, falar de felicidade em um tempo como o nosso, onde há mais, talvez, características de infelicidade do que propriamente a felicidade. Mas nós vamos falar sobre felicidade, o que o Evangelho, o que Jesus nos fala sobre a felicidade, especialmente em tempos como esse que nós temos vivido. Não há pergunta? Então vamos encerrar nossa transmissão. Nós gostaríamos muito que os irmãos participassem mais, mas quem sabe no próximo domingo os irmãos possam ler esse texto, capítulo 13 de Mateus, pensar, refletir, e aí pedimos que você possa acompanhar nossa transmissão e também de uma forma tal que possa participar. Eu pedi no começo da transmissão, se você esteve assistindo conosco, tire uma foto, se você está sozinho, se você está em família, tire uma foto, você assistindo a transmissão e publique no seu Instagram, marque a igreja, publique no Facebook e marque a igreja. E seria bacana a gente ver a igreja, embora não presente, não junta, os irmãos juntos, mas embora na casa, mas participando juntos conosco das transmissões e, sobretudo, buscando, através das mídias sociais, da tecnologia, ser edificado, fortalecido e encorajado nesses dias, nesse tempo de aflição, de grande questão social que nós temos enfrentado. Então vamos encerrar essa live. Quero convidar você para nós orarmos juntos, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Lembrando a todos, daqui a pouquinho, meio-dia, nosso movimento nacional de oração da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil está promovendo essas orações diárias ao meio-dia. Então somos convidados para nos encontrarmos todos juntos ao meio-dia, todos os dias. Por essa causa, nos colocamos de joelhos. Até a dica que o Movimento Nacional de Oração está dando é colocar nosso celular para despertar, tocar às 12 horas, onde você estiver, na casa, em algum lugar, pare por alguns minutos e ore a Deus pela situação do nosso mundo, como o Tony, que está nos acompanhando nesta live, lá da Itália, pela Itália, que os casos estão mais graves naquela região da Europa, pelo nosso povo, pela nossa cidade, há caso confirmado de contágio de coronavírus, então pela nossa cidade, pelas famílias, vamos orar. Nós somos convidados e convocados para esse movimento de oração todos os dias ao meio-dia. Então, por esta causa, nos coloquemos de joelhos. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, Deus de toda graça, amor, misericórdia, nós nos colocamos diante do Senhor nesse dia para buscar ao Senhor pela Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz, para falarmos com o Senhor, para sermos ensinados, como o Senhor ensinou àquela multidão e aos discípulos. Nós somos gratos ao Senhor porque, de forma misericordiosa, graciosa, o Senhor também revelou os mistérios do reino de Deus a nós, nos chamou à vida, nos chamou à salvação, de uma forma tal que fomos predestinados, escolhidos, mediante Jesus, nosso Salvador, para ouvirmos e para acolhermos a mensagem do reino. Te agradecemos, Senhor, pela vida de todos os irmãos e irmãs que ouviram e assistiram, acompanharam essa transmissão. A todos, que a Tua graça seja abundante. Ao Tony que está acompanhando essa transmissão da Itália, ser com eles, Senhor Jesus, com todos os nossos irmãos e brasileiros
que estão vivendo esse momento difícil naquele país, e a todos os italianos que, de forma geral, estão passando dias de grande aflição. A nós, a nossa nação, aos casos já confirmados, a morte, Senhor, a família lutada aqui de São Paulo, pedimos a misericórdia do Senhor Jesus. E a nossa nação, sobretudo, que haja um equilíbrio. Pedimos que o Senhor abençoe de tal forma os médicos, enfermeiros, hospitais, atendentes, assistentes que estão no fronte, e pedimos que o Senhor os abençoe dando saúde, que a vocação, o chamado deles a esse trabalho seja de tal forma recompensado pela Tua misericórdia e pela Tua graça abundante. Pedimos a todos que nos acompanharam, Senhor, que nessa transmissão, que a Tua graça seja sobre todos. Dá-nos que possamos, à noite, Senhor, nos encontrarmos online, para que juntos possamos adorar o Teu nome, falar com o Senhor, orar uns pelos outros e ouvir a Tua voz. No nome de Jesus, eis a nossa oração e a nossa gratidão. Amém.